dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre variáveis. Então nós já fazemos aquele recorte, né, sobre a área de pesquisa de vocês. Retiramos uma pequena área de interesse, uma sub-área dentro do curso de vocês, independente de qual seja, né? ADS, contábeis, odonto, qual curso que você se encaixa. Fizemos a pergunta, tanto que isso foi tema da nossa avaliação, né? Então, agora nós vamos continuar como se a gente já tivesse decidido tudo. Agora a gente vai atrás das variáveis, que é tão importante também, tá? As variáveis, elas vão ser o que eu vou coletar do meu trabalho, né? Por exemplo, existem vários conceitos de variáveis, mas definições, elas podem ser conceitos ou construtos que podem assumir diferentes valores, né? Então é algo que se mede, né? Aspectos ou propriedades ou fatores acerca da realidade cujo conteúdo pode variar. Então ela pode ser medida e pode ser variada. Ela pode receber influência de determinado elemento. Portanto, se vocês quiserem copiar essa definição aqui, é possível afirmar então que uma variável é tudo aquilo que varia a partir de uma característica que se quer observar. Se eu quero observar, por exemplo, eu trabalho com anfíbios, né, com sapinhos. Eu quero observar comportamento de cópula deles, né? Comportamento da reprodução. O que eu vou analisar ali, entendeu? Eu vou analisar a umidade, eu vou analisar a temperatura, né? A presença de fêmeas no ambiente. Aí você pode passar para o curso de vocês aí, um biomédico talvez. Ele quer analisar o sangue de uma pessoa, as células sanguíneas de uma pessoa, né? Quais vão ser as variáveis que ele vai analisar? O histórico de saúde da pessoa, né? Se ela teve doença X ou Y, se ela qual é o poder aquisitivo dessa pessoa, que classe ela se encaixa, por aí vai. Aqui ele dá ainda não dá o exemplo. Peraí. Então, no caso, a questão problema ela pode ser apresentada, foi apresentada anteriormente. A questão problema então era o que? Deixa eu só achar aqui. Então, em cima dessa questão, é o exemplo que aqui a apostila traz para a gente. Então, quais os possíveis efeitos da desnutrição em crianças em fase de letramento? Então, a minha pergunta era essa. Possíveis efeitos da desnutrição em crianças em fase de letramento. A fase que estão na escola, né? Aprendendo a escrever e ler. Então, aqui, por exemplo, uma variável que eles podem ver é a faixa etária dessa criança, né? Então, dentro desse estudo eu vou levar em conta isso. Qual a faixa etária qual a idade, a fase da idade que a criança está, né? Isso é uma variável, né? Pode ser de 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, tá? Então o ponto pode ser observado se ela possui relação ou não com o problema que se deseja investigar. Se não tiver, eu tenho que descartar, porque se eu vou estudar meus sapinhos lá, por exemplo, e eu estou trabalhando na reprodução dos anfíbios, e eu vou levar em consideração a presença de onças naquele lugar, não me interessa, entendeu? Né? Da mesma forma, sei lá, um dentista que vai estudar, que vai observar se a presença de cárie em crianças na fase inicial na infância, né? na tenra infância,
ele vai levar em consideração se essa criança pratica esportes, importa, não sei, mas ele vai levar em consideração a alimentação dessa criança, porque tem tudo a ver, né? Ali pela entrada da boca é onde na boca passa o alimento, sem ingestão de açúcar, já é sabido que aumenta em grande quantidade a presença de cáries se os dentes não são escovados. A frequência de escovação é importantíssima. Então são fatores relevantes, isso são as variáveis, né, que eu posso medir. Escova o dente ou não escova? Isso já é um tipo de variável, sim ou não. Ou se escova, né? Quantas vezes ao dia? 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso são todas variáveis, né? E é visível que isso vai, né, afetar na questão do meu, no que eu estou querendo medir, né? Que é, por exemplo, a frequência de cárie nas pessoas, nas crianças. Então, isso que eu tenho que ver aqui, tá? O problema é que se deseja investigar, ou seja, se ela constitui um fator relevante a ser observado na pesquisa. Se importa para mim, tá? Então, fala que a faixa etária vai representar uma variável importante a ser observada. Importa sim. Outra coisa, ele dá o exemplo da fase do gênero, se é um menino, se é uma menina, né? Vamos levar isso em consideração, né? É como eu disse, já havia falado antes, vamos escolher a idade de 7 a 9, de 6 a 10, mas aí é a opção do pesquisador, tá? Pode ser também ano a ano, a cada 2 anos, né? Vez do gênero, ou vai se tratar dos dois, vai diferenciar? Pode ser uma variável, né? Pode ser que as meninas tenham um capricho maior na higiene que os meninos, entendeu? Posso separar menino de menina, ou posso colocar num só dentro disso aí. Tudo isso são variáveis, né? Então, em uma pesquisa, a escolha das variáveis é tão importante quanto a definição da pergunta-problema, tá? Então, a pergunta-problema é importante? É importantíssimo, é cabal, tá? Na escolha do seu trabalho, né? Ela, depois que você escolhe o que você quer trabalhar, é o primeiro que vem. Depois o que vem é a variável. Você tem que saber as variáveis que você vai querer trabalhar, né? Então, isso daí vai ser um exercício que eu vou deixar para vocês. Lembrando-se que é importante vocês deixarem esses exercícios sempre em dia, porque quem fez a minha prova sabe que quem tinha o exercício já tinha a resposta de questões ali, tá? Então o exercício vai ser o quê? Escolher variáveis em cima da pergunta-problema que vocês já fizeram anteriormente. Então escolha as variáveis que vocês querem medir, anotem no caderno, porque daí na nossa próxima aula, que for ao vivo, eu quero que vocês me falem, tá? Me falem o que vocês resolveram escolher, tá? Para a gente fazer um bate-bola interessante, tá? Então desculpa, eu pulei a questão das hipóteses também, né? Então, problema, hipótese e daí as variáveis. Então, por quê? Porque graças a variáveis, é por meio das variáveis que a gente vai poder analisar esses resultados. Se eu tenho umas variáveis que não tem nada a ver com o que eu quero medir, eu chego lá na hora e não consigo analisar corretamente esses resultados. Eu não consigo aplicar uma estatística nesses resultados, tá? Então é por isso, essa variável categórica, né, ela é uma variável, existem inúmeras variáveis, então vai depender do que eu tenho o que eu vou aplicar nos meus resultados, tá?
Então, para além das definições já apresentadas, as variáveis também podem ser classificadas em diferentes categorias. Agora nós vamos ver as categorias aqui, tá? Vai depender dos critérios que eles vão ser adotados, tá? Então, uma é chamada de variável independente, tá? Primeiro que nós vamos ver aqui, que é a variável independente. Então, essa variável pode ser manipulada pelo pesquisador a fim de avaliar a causa e os efeitos dela, tá? Desculpa. Aqui está dando a definição de dependente, né? Independente. Então, partindo de uma pergunta-problema, apresenta anteriormente a variável da criança desnutrida, né? É a variável independente, né? Então, pode ser manipulada pelo pesquisador a fim de avaliar os efeitos causados sobre a variável. Então, eu já tenho uma criança desnutrida nesse caso e eu vou aplicar isso em cima do meu trabalho. A variável dependente é qual? A variável que traz o valor dependente em relação a outra variável, que seria independente, né? É muito comum que essa seja variável manipulada pelo pesquisador em seus estudos. Então, só para resumir para vocês, a variável independente, ela independe da outra, ela não varia, né? Por exemplo, assim, eu tenho a temperatura não vai variar, não importa, ela não vai depender de outras variáveis para variar, para sofrer alterações, tá? Já no caso, a queda das folhas de uma árvore vai variar. Quantas folhas caem da árvore? Depende do vento, depende da umidade, entendeu? Ela varia, tá? E ela depende de alguma coisa, né? As chuvas também não dependem, mas elas fazem com que outras variáveis dependam dela, né? O tamanho das poças, por exemplo, dos anfíbios lá, entendeu? Então, por exemplo, é difícil criar exemplos de outras áreas, mas isso daí eu quero que vocês façam esse exercício também. O que é variável dependente e o que é independente? Então, a variável independente ela pode ser manipulada pelo pesquisador a fim de avaliar os efeitos causados sobre a outra variável. Então, a independente vai causar efeitos sobre a dependente, né? O que ela causa de efeito em cima da dependente. Já, né, a variável dependente, ela traz um valor de dependência, então ela depende da outra, o nome já diz, depende em relação a outra variável, né, que é a variável independente. Então é muito comum que essa seja a variável manipulada pelo pesquisador em seus estudos. Por isso que ele falou aqui, a criança desnutrida, não importa, né, se a criança é desnutrida, ela independe, ela já está desnutrida, entendeu? Então, se a variável independente é a criança desnutrida, as dependências seriam o que? A faixa etária, o gênero, por aí tal, a dependência dessas são fundamentais para a observação do pesquisador, tá? Aqui só passando rapidinho aqui, porque essa aula é curtinha, né? O que importa muito são essas duas, né? Qual é a minha variável independente e qual é a dependente? Se eu vou estudar por exemplo, se eu vou estudar as pessoas que estão em recuperação de acidente de moto, essa é a minha variável independente. A pessoa já está acidentada lá, não importa o que eu fizer, ela já sofreu o acidente, entendeu? Então, essa é a minha variável independente. Mas esse acidente de moto foi na zona rural ou zona urbana, né?
para saber, para ver, estudar por exemplo, o pessoal da fisioterapia, né? Para ver a recuperação da pessoa. Qual é a idade dessa pessoa? Porque vai variar, novamente nós estamos aí na idade. Vai variar dependendo da faixa etária. Pessoas mais velhas demoram mais para se recuperar do que pessoas mais jovens, né? Então, qual é a idade dessa pessoa? É a minha variável dependente. Ele acidentou, está acidentado, é independente. Mas, qual é a faixa? Vamos ver, entendeu? Vamos ver a gravidade do acidente, né? Foi um acidente em alta velocidade, foi em baixa, foi em média, se envolveu num acidente com um caminhão, ou foi apenas um tombinho, entendeu? E por aí vai. Aí a recuperação da pessoa pode variar, né? Dependendo do que aconteceu ali. Então, o controle é um tipo de variável que poderia interferir na variável dependente, mas é manipulada para que seja neutralizada, assim não interfira na relação entre as variáveis independente e dependente. Então, eu tenho um controle. Tudo que eu vou fazer, eu faço um controle, né? Se eu vou fazer um experimento, eu quero ver, por exemplo, como que uma planta vai como uma semente vai germinar, e eu vou testar, se eu vou testar efeitos ambientais de sol, de umidade, de luz, né? Isso daí são todas variáveis dependentes que eu vou testar, mas eu preciso de uma que vai ficar, né, sendo o meu controle. Por exemplo, assim, eu vou fazer um teste como que sementes germinam em ambiente poluído, né? Então eu coloco uma semente com supor que fosse uma poluição por óleo, uma semente em uma terra com óleo, uma semente com detergente e uma semente sem nada, que é o meu controle, para saber se o que está afetando aquilo ali é aquela variável, é a variável óleo, a variável detergente, e não sei lá, outra coisa que tem no ambiente, tá bom? Por isso eu preciso ter um controle, tá? Então utilizam-se variáveis controles para neutralizar o efeito que não são o principal interesse do estudo, né? Para não ter efeito de outras coisas que atrapalham o meu trabalho, mas que podem afetar as outras variáveis estudadas, tá? Por exemplo, voltando lá ao exemplo das crianças, da nutrição das crianças, né? Uma vez quando definido o valor para identificar a nutrição, tem uma variável que poderá ajudar a entender as relações entre as demais, sem que aquela intervenha diretamente sobre estas. Sei lá, se a gente tem que levar em conta se a criança gosta ou não gosta de comida, de determinada comida. Tem aquela criança que não quer saber de comer, então essa criança precisa sair também do experimento, né? E tem essa variável interveniente, que ela é pouco falada, na verdade, tá? Essa variável é aquela que teoricamente afeta o fenômeno observado, ainda que seja esse fator não possa ser manipulado ou medido, né? Esses são algo que não tem como a gente prever. Então, mesmo não sendo observado diretamente numa pesquisa, a existência desse tipo de variável pode ser inferida a partir da relação entre outras duas variáveis. Um exemplo poderia ser apontado como uma variável interveniente e a possibilidade de haver níveis elevados de mortalidade entre as crianças com baixa nutrição, tá? Isso queria afetar no nosso estudo. Pessoal, vamos finalizando por aqui, tá? Espero que essa aula ajude vocês. Façam um exercício, tá? Busquem variáveis dependentes e independentes nesse recorte de vocês aí, e até a próxima aula.